Continuando aqui, né, no finalzinho do capítulo anterior, a gente tem aqui a ilustração linda da rainha, tudinho. Vamos continuar aqui. Capítulo 3. A Grand Trunk Road é uma antiga rota de comércio entre emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um pastum, Sher Khan, o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade com as próprias mãos na floresta de Bihar. O trecho de estrada até o Vale do Swat é recortado por túneis longos e escuros que perfuram as montanhas, abrindo caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nessa faixa espremida aconteceram mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os pastuns teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é a maior do Vale do Swat. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas, atrás de barricadas de sacos de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como numa zona de guerra. Esperei em uma tenda, enquanto Ejais, o protetor dela, mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. Olha aqui a ilustração, de como isso aconteceu. Aqui ela esperando. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno no Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou. Não saia da área de cerco do exército. É muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquixás, carros de boi de rodas, rangentes e pastores de ovelhas dividem o espaço com os carros. Ele vive em Kanjum, do outro lado do rio Swat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então, seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico de Falaksair. Pode ser visto de qualquer ponto. Tem o topo nevado o ano inteiro e 6.257 metros em direção ao céu, mais azul que eu já vi. Esse pico, gente, que ela fala, esse pico Falaksair, é um local mesmo, tá? Tipo uma grande montanha. Tem 6.257 metros de altura. Na beira do rio Swat, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras, como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentada no banco de trás, eu vestia um shalwar kameez e tinha o rosto coberto
por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Swat. Elas nunca mostram o rosto nas ruas. Você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho com a luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé, na escuridão, por estreitas vielas, desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguíamos sana pelo som. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar nossos passos e seguíamos sana pelo som da sola gasta de seus sapatos arrastando no chão de terra batida. Vira aqui, vira ali, não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo. Até que Sana parou bruscamente. Chegamos. É aqui. Eu não conseguia enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Esta é a minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Swat. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada? Por que bombardeada? Perguntei. Porque meu irmão é um talibã. O quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois eu explico. Caminhamos por mais 50 metros na direção de um beco sem saída e entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma rugera. Aí aqui embaixo na notinha de rodapé explica. Rugera é uma casa de homens usada para encontros políticos, reuniões de trabalho e pequenas celebrações, longe das mulheres, que, de acordo com o costume pastum, nunca podem ser vistas por estranhos. Mas ela era uma estranha, né? E será que vai acontecer alguma coisa aí? Vamos ver. Reunidos em torno de um fogareiro a gás, estavam 4 homens sentados em camas de trançado de palha, com as pernas dobradas sobre a trama, como se estivessem direto no chão. Um costume dos homens das tribos pastuns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas. Sobre os cobertores de flores com que se cobriam, tinham no colo pistolas de fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria, na história que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim, saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Gente, ela é uma repórter que está em uma cidade onde foi proibido a entrada de repórteres. Ela entrou escondida e disfarçada para tentar descobrir a história de Malala. Saber o que é que tinha acontecido com Malala, como foi que ela levou o tiro, quem foi que atirou nela, por que atirou nela. Só que aí agora, a pessoa que conversou, que disse que seria a guardiã dela, se encontrou com uma outra pessoa, né, com a Sanã, e levaram ela para esse local aqui, totalmente desconhecido, onde quando ela entrou, tinha um monte de homem armado que procurou esconder as armas, né, mas dava para ela ver um monte de arma, muitas armas, tantas armas que ela nunca tinha visto antes. Então imagina o medo que ela deveria estar sentindo. E será que esse medo
não deveria ter razãozinho. O que será que vai acontecer aí, né? Quem são esses homens todos? Enfim. Olha aqui uma ilustração de como foi a cena, né? Eles sentados, tentando esconder as armas, tá vendo? Ó, aqui as armas. Aqui outra arma, ele tentando esconder. Vamos ver. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando Sana explicou que os homens eram Lashkar. Lashkar. Palavra de origem persa, traduzida como militante ou exército. Moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. Então peraí. Eram moradores de lá da região que tinham formado um grupo, né, armado para proteger o vilarejo. Eu acho que é isso. Vamos ver. O chefe do grupo era o professor Hanif e ele estava marcado para morrer. Havia 3 meses. Recebeu uma ameaça. Deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mas, teimoso como os jornalistas, Hanif não tinha dado um passo nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras. Como um pastum legítimo, ele me disse. Por isso, passava as noites acordado feito um zumbi. Quieto até então, Ejaz, o motorista, tomou coragem e revelou que também estava armado. Trazia uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger, disse. Acontece que eu detesto armas e briguei com ele. Me proteger de que perigos exatamente? Perguntei desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas, eles responderam enigmáticos, quase em uníssono. Mas não me deram mais nenhuma explicação, só um alerta. Você não deve andar sozinha por aí. Proteger dos homens da montanha? Que homens da montanha? Eles não explicaram. Você não deve andar sozinha por aí. Tá séria a situação. Vamos continuar. A velha porta de madeira, descascada pelo tempo, estava aberta. Uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal de terra rachada, de tão seca, sobrevivia uma laranjeira solitária. Do outro lado, havia um cômodo de casa, onde encontrei as mulheres, todas sentadas no chão, em volta de um fogaréu a lenha. Mashallah, dizia Razia, a mulher de Sana, quando me viu, abrindo os braços e o sorriso. É o jeito deles de dizer que sou bem-vinda. A casa era muito simples. Não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão. Mas nada disso faz falta quando somos recebidos com carinho. Eles me deram um quarto mais confortável, com um colchão sobre o tablado e um charai florido e quentinho. Era também o mais enfeitado, um típico petaque, adornado com fitas prateadas e douradas, com os templos nos dias de festa, e onde Sana e Razia guardavam seus presentes de casamento. Eu não podia aceitar o privilégio de ter um quarto só para mim, mas eles insistiram. A hospitalidade é uma questão de honra para os pastuns. Na casa, Sana e Razia vivem com o filho Yazen, de 9 anos, e as filhas Tanzela, Kiassi, de 4 anos, e Aimun Mesveshmin, que nomes complicados deles, de 14, a cunhada do casal Nazia, com os filhos Zahor, de 12 anos, e Anaitu, de 14, e Manzur, de 3 anos, e as filhas Waresha, de 10, e Ueja, de 8. No Vale do Swat é assim, não importa quanta gente, a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam. Já pensou a confusão que seria se fosse aqui assim também? O chefe da família é o patriarca, Mohid Ul-Ak, de 85 anos, pai de Sana. É um senhor franzino, com ombros curvados pelo tempo, sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada
quanto o solo árido do quintal, que ele atravessa a passos lentos, equilibrando-se com a ajuda de um cajado. Caminhava enrolado em um xarai de pontas até o chão, para se proteger do frio. Usa sandálias de couro e tem a barba muito longa e branca, como a neve. Ele lembra um personagem bíblico. Em todas as manhãs e noites que se seguiram, eu me sentava com a família no chão, formando um círculo em volta do fogo, para compartilhar o café e o jantar. Eles eram muito pobres, mas comida não podia faltar. Receber bem o visitante faz parte da tradição pastum, e partilhar as refeições é um momento de grande importância. Do fogareiro saíam os chapatis, bem quentinhos, usados como um prato para servir a comida, que pegávamos com nacos tirados das beiradas, como colher. É assim que comem os pastuns tradicionais, com as mãos. Ficávamos ali por horas, enquanto a fuligem escurecia as paredes e intoxicava o ar. Então, o velho Morribe começava a contar histórias. Os pastuns são grandes contadores de histórias. Embora fosse um homem franzino, a sabedoria acumulada durante a vida o transformava em um gigante. À medida que falava, a fumaça ganhava contornos de titãs, elfos, fadas, bruxas e bicho-papões. Reis e príncipes lutando para governar. A guerra está até nas histórias de Ninar. Mas o conto de que as crianças mais gostavam era o do pequeno gigante que morava em uma abóbora. E um dia comeu tanto pão, que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pum. Era a senha para a hora de dormir. Do contrário, ficaríamos ali, ouvindo as histórias e comendo pão eternamente. E acabaríamos, dizia o velho, por explodir a casa com um pum. Nós todos ríamos muito com essa história e íamos dormir felizes. No SWAT, a falta de luz impõe um ritmo nas casas. Os moradores acordam com o nascer do sol e no fim do dia o vale se rende ao cair da luz, mergulhando na completa escuridão, um lampião por vez. Razia vinha me acordar todas as manhãs antes da aurora, trazendo baldes de água aquecida no fogareiro para o meu banho. A água era tirada de um poço no quintal. Sababaher. Bom dia, né, na língua deles, dizia Razia, enquanto sua cunhada, Nazia, tentava varrer a casa. Sem sucesso. A vassoura de palha, como aquelas das bruxas, levantava ainda mais poeira, e os primeiros raios de sol faziam as partículas brilhar como purpurina no ar. O ruído das hastes, arrastando no chão, e um galo desafinado comporiam a acústica do início dos meus dias no Vale do SWAT. Enquanto as mulheres preparavam o pão, esperávamos por uma visita. Seu nome era Almoz. Uma menina de 7 ou 8 anos, cabelos emaranhados e roupa em retalhos, que percorria as casas todos os dias no mesmo horário, uma a uma, trazendo uma cabra. Por que ela levava essa cabra? Vamos ver. O sistema de delivery do SWAT. Do animal, tirávamos o leite, que saía quentinho e cremoso, pronto para beber. Era como se o vale tivesse parado no tempo, quando nem as máquinas nem as garrafas PET existiam. E tudo parecia mais simples. Depois do café, os meninos iam brincar, usando galhos de árvores como espada. Travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto do quintal. As meninas não tinham muito tempo para isso, porque ajudavam as mães no trabalho de casa. Só Tanzila, de 4 anos, ainda não usava véu e usufruía de regalias como brincar com os meninos. Aimun, de 14 anos, era a mais velha e a mais calada. Parecia uma menina triste.
Razia me contou que ela e o marido já tinham recebido 3 pedidos de casamento para a filha. A filha de 14 anos. Eles já tinham recebido 3 pedidos de casamento. Porque as meninas do Vale se casam muito cedo. Razia é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos. Mas Aimun não queria se casar jovem, como a mãe. Assim como Malala, Aimun queria ir para a escola. Por isso que ela vivia triste. Porque ela sabia, né, que não ia poder ir para a escola, que estava proibido lá. E se tentasse, poderia levar um tiro como Malala. Ai, meu Deus, agora eu fiquei curiosa. Será que a Aimun se casou tão novinha? Será que ela não pôde conquistar nada na vida, nem um sonho? Teve logo que obrigada, né, a ser mãe e ficar só lá cuidando da família, sem poder estudar, sem aprender nada. Gente, hoje nós vamos parar por aqui. Vamos ler até o 3º capítulo, né? Esse vídeo já ficou mais longo com essa leitura do 3º capítulo. Amanhã eu leio o 4º e o 5º e posto aqui no canal, tá bom? Antes da prova, vocês podem ler, podem ouvir todos eles e se prepararem para a prova. Lembrando que a prova nós vamos trabalhar os conteúdos que aprendemos na escola. Vamos aprender a como enxergar o que aprendemos na escola na nossa vida. Olhando aqui a vida, né, de Malala pelos olhos de Adriana Carranca, tá bem? E vendo nessa vida de Malala, conseguindo capturar nessa história tudo aquilo que aprendemos na escola, tá bom? Para compreender melhor a história. Beijão para vocês e até mais.